Meus melhores cumprimentos a todos aqueles que, ainda uma vez, me dão esta alegria deste nosso encontro virtual para tratarmos de matéria de que todos gostamos, o direito notarial e o direito registral. Da nossa série Claves Notariais e Registrais tem o apoio da Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral, a quem apresento os meus agradecimentos. Eu faço na pessoa de sua secretária-geral, a doutora Mônica Dallavecchia, e da Noréga do Paraná, a quem também dou aqui testemunho de minha gratidão, cumprimentando a presidente, doutora Mariana Pozzenato Martins. Estamos tratando, nesse capítulo das claves notariais e registrais, ainda do tema da ciência notarial e registral, cuidando de seus princípios próximos, aquilo que temos chamado metaforicamente de vigas do notariado latino. E na exposição de hoje vamos fazer duas coisas. Vamos distinguir, de um lado, o princípio da imediação, imediatidade ou presença notarial, e, de outro lado, a fé pública notarial. Esses são temas muito relacionados entre si, mas não se confundem. É preciso deixar clara essa distinção. E já ao final da explanação de hoje, vamos dividir a fé pública notarial, desde o seu sentido mais restrito até o seu sentido mais amplo, que, aliás, é participado também por outros sujeitos da fé. Assim, a fé no ambiente judicial, a fé no ambiente registral, etc. Bom, primeiro cuidaremos, então, da distinção entre o princípio da imediatidade e a fé pública notarial. Muito embora a fé notarial, em sentido bastante restrito, senso restrictíssimo, tenha como uma noção que se pode dizer dela muito gráfica ou emblemática a conhecida expressão latina de visis et auditus sui sensibus, ou seja, daquilo que se vê e se ouve pelos próprios sentidos. Essa expressão poderia assim traduzir-se para o vernáculo. E pois, exatamente por essa referência suis sensibus, haja indicação clara da necessidade da imediação ou presença, aquela dupla presença do notário a que nós nos referimos na explanação da semana passada. Esta imediação é uma condição necessária da fé, mas apenas uma sua condição. Ou seja, não se confunde com a fé. É condição dela. Sequer é causa dela. Notem bem. É um princípio extrínseco, mas não causal. Os princípios extrínsecos de um ente, isso é sabido, são as duas causas externas, ou causa eficiente e causa final, a causa formal exemplar e mais as condições e ocasiões. Portanto, aqui está a condição como um princípio extrínseco da fé notarial. Mas, embora a condição necessária, não é mais do que sua condição. Que essa imediação ou presença do tabelião das notas seja de todo indispensável, seja, portanto, necessária para a dação da fé notarial, isso parece indisputável. Eu me recordo aqui de uma fortíssima crítica feita em um de seus estudos, salvo engano, em uma conferência proferida num congresso da União Internacional do Notariado Latino, pelo grande estudioso do direito notarial contemporâneo, que foi Antônio Rodrigues Adrados, que, como eu disse, impugna o direito francês e impugna também o direito dos países africanos francófonos e que, portanto, terminaram recebendo a influência do direito francês, pela permissão legal que há
em habilitar o que ele chama de empregados de elite, ou na linguagem francesa, clerc assermenté, clerc assermenté. E porque, diz ele, esses empregados de elite devem dar a leitura dos documentos e das leis, recolhe as firmas dos clientes, ainda que se acrescente nos documentos elaborados, que esses documentos só adquirem caráter de atos autênticos a contar de sua subscrição pelo notário. Vocês fazem tudo, o notário só assina, que é o ato final do notário, só outorga. E ele então prossegue, vejam que, portanto, não há necessidade de imediação nessa prática francesa. E ele diz o seguinte: ora, um notário que não está presente na prática do ato, simplesmente assina esse ato, ele, na verdade, não dá fé. Ele, na verdade, recebe fé. Por quê? Diz ele, ele recebe fé dos empregados. São os empregados que dão fé a esse notário, para que esse notário a transmita aos clientes ou aos terceiros que tiverem acesso ao documento. Ora, esse referido brocardo, que eu mencionei ao início aqui da nossa exposição, né, devisis et auditus sui sensibus, define efetivamente a dação de fé pelo notário, mas a fé notarial em acepção estritíssima, como se verá. Mas isso o faz com o limite de atender ao que o mesmo notário pessoalmente viu e ouviu com seus próprios sentidos externos de visão e de audição. Ou seja, a fé notarial, reitere-se novamente aqui, hein, restrictíssimo senso, ou seja, em sentido bastante estrito, tem como suposto, é sua condição necessária, já ficou dito, que o notário tenha a direta captação sensória dos fatos sensíveis objeto da mesma fé. Direta, pessoal, física, imediata. Bom, vamos então, já posta essa relação, as claras essa relação entre o princípio da imediatidade e a fé notarial em sentido estritíssimo, como eu disse, distinguir 4 partes, 4 espécies, ou 4 partes subjetivas da fé notarial sensu generale, ou seja, da fé notarial em sentido geral. Há uma ideia de fé notarial, portanto, em sentido amplo, em sentido genérico, em sentido geral, como eu disse, e há 4 partes subjetivas, ou 4 espécies, que podem ser desde algumas espécies muito latas, muito amplas, e outras com uma compreensão muitíssimo estrita e uma aplicação bastante restringida. Uma primeira espécie da fé notarial sensu generale, ou seja, em sentido geral, é a fé de conhecimento, fides cognitionis, que admite, ao par de provir de captação sensória imediata, a supletividade da fonte direta, tanto por testemunhos quanto por documentos. Então, há uma parte da fé de conhecimento que realmente pode levar à ideia de uma captação sensória imediata pelo notário. Já vamos ver um exemplo. Mas há outra em que se admite supletivamente que esta fé receba indicações de testemunhos ou de documentos. E tudo isso se admite porque trata de ato preparatório remoto da outorga e da autorização notarial. Então, uma pessoa procura o notário, este pode, pela própria captação sensória e também com auxílio de um sentido interno, que é o sentido da memória, dizer, não, eu conheço, aqui está o Joaquim, o José, o Mateus, o Ricardo, eu conheço pessoalmente. Então, ele tem aqui a fé de conhecimento próprio. Mas, muitas vezes, ele não conhece a pessoa que procura. Então, ele pode suplementar essa fé de conhecimento por meio de testemunhos. Então, vai alguém que conhece o cliente e diz, olha, esse é o fulano de tal, conheço bem, eu tenho confiança em quem me indica, sei que é este. Ou por documentos pessoais. Normalmente é o que se dá, e é comum que ainda nos casos em que haja o conhecimento direto, se peça a exibição de documentos. A segunda parte subjetiva, ou espécie de fé notarial,
dentro do conceito mais amplo da fé notarial sensu generale, no sentido geral, é a chamada fé de confecção dos documentos secundários. Isso é a fé de que estão bem confeccionados, fides confecciones, as certidões e os traslados. Os documentos secundários são certidões e traslados. Então, não são os documentos primários, mas os documentos, volto a dizer, que correspondem a esses documentos primários, que são as certidões e os traslados, que integram o conjunto dos documentos secundários, documentos notariais secundários. Essa fides confecciones é uma fé meramente formal, que não diz diretamente com o actum notarii, ou seja, com o ato dos notários, mas é a parte apenas da instrumentação. Por isso não há necessidade aqui de um princípio de imediatidade. Terceira parte subjetiva ou espécie de fé notarial em sentido genérico é a fé de certificação, chamada também de fides confirmationes. Aqui o que se certifica e se dá fé é relativamente ao conteúdo dos documentos notariais secundários, ou seja, eu certifico e dou fé que esta certidão, ou esse traslado, corresponde exatamente ao original, ao documento primário. Outra vez aqui, o que se está a cuidar é da dação de fé quanto à fiel reprodução do actum na certidão no traslado, sem tocar diretamente o fato, o ato, o negócio jurídico do documento primário. Por isso, tampouco aqui se deve exigir para esta emissão de fé confirmaciones, fé de certificação, a imediatidade notarial. Finalmente, então chegamos ao ponto que nos interessa marcar, porque aqui sim há necessidade e indispensabilidade desta condição de imediatidade, de imediação do notário para a dação da fé pública, que é o caso da fides notarii restrictissimo sensu, fé dos notários em sentido bastante restrito. É interessante, faço aqui uma observação antes de prosseguir. O latim não parece ter, embora possa criar-se eventualmente um adjetivo, seria possível, mas enfim, não tem digamos, no volume de palavras, no léxico nominal latino, um adjetivo para significar o que nós traduzimos por notarial. Por isso se fala aqui em fides notarii, ou seja, a fé do notário, em sentido bastante restrito. E isto impede, pelo menos do ponto de vista terminológico, que nós deixemos clara a distinção entre a fé notarial e a fé do notário, porque propriamente o que nós chamamos de fé do notário é aquilo que vem da auctoritas notarial, ou seja, do fato de o notário ser alguém respeitado, etc., ter um saber socialmente reconhecido, ele pessoalmente tem fé. Ao passo que a fé notarial deriva por compulsoriedade, ou seja, a lei é que impõe que se reconheça a fé notarial, e não a credibilidade pessoal, individual do notário, que corresponde melhor à ideia de fé do notário. Bom, mas essa fé notarial, em sentido bastante restrito, como eu disse, é a que resulta da direta captação pelo notário dos fatos sensíveis objeto do acto. E esta última espécie da fé tabelioa, e só ela em geral, é que exige necessariamente a imediação ou a presença física do notário. Diz muito bem, esse é um resumo muito interessante, uma expressão de Baldo, um grande jurista medieval, que dizia isso, que o notário deve ouvir com seus próprios ouvidos e ver com seus próprios olhos. Só assim é possível que ele possa dar fé de alguma coisa. Muito bem. E com isso nós assim concluímos essa parte. Vamos prosseguir na próxima semana. Espero já que com uma transmissão ao vivo o tema desta fé notarial, que é muito interessante e que especialmente tem sido muito objeto de uma certa vulneração
seja por excesso, seja por deficiência, como veremos na semana que vem, se Deus assim permitir. Quero, mais uma vez, ao encerrar esta nossa explanação, agradecer a todos aqueles que tão generosamente comparecem aqui a este nosso ponto virtual de encontro, e igualmente agradecer à Academia Paranaense de Direito Notarial Registral, faço na pessoa de sua secretária-geral, a doutora Mônica Guimarães de Macedo Della Vecchia, e à Noréga do Paraná, o que faço na pessoa de sua presidente, a doutora Mariana Podzenato Martins. Muito obrigado a todos e que Deus nos proteja.